Boa noite, galera! Que dia lindo, dia maravilhoso. Que dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E aproveitando esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu a oportunidade de poder estar diante da sua presença, eu quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, Atos capítulo 20 e o versículo de número 9. Atos 20, versículo 9. Essa palavra, eu quero trazer essa palavra voltada para os jovens, para a juventude, esses jovens que estão aí bonito, maravilhoso, com toda a força, com todo o vigor, né? E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz: jovens, vocês sois fortes, porque já venceste o maligno. Então nós que somos jovens, nós temos a força, temos todo o vigor para estar fazendo a obra de Deus, para estar se desempenhando na obra do Senhor. Eu acho muito interessante falar para jovem, porque é falar para uma classe de pessoas que tem todo o vigor, né? Que tem toda a vida para frente, dá muito bem para se desenvolver na obra do Senhor, dá muito bem para fazer a obra de Deus da maneira que tem que ser feita, né? Até porque a Bíblia diz que os jovens, os solteiros, cuidam da obra do Senhor, porque os casados têm que cuidar da sua família, cuidar da sua casa, né? Então a Bíblia diz que os solteiros têm que cuidar da obra de Deus. Então essa palavra é para você, jovem. Você aí que está jovem, está com toda a força, com todo o vigor, é para você essa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Olha só que palavra, meus irmãos. Olha só que palavra, jovem. A Bíblia diz assim: um jovem chamado Eutico. Então a Bíblia já está relatando quem era esse jovem. Esse jovem era chamado Eutico, e a Bíblia diz que ele estava sentado numa janela. E quando ele estava sentado nessa janela, assistindo o culto, ouvindo a palavra de Deus, né? O que eu paro para analisar aqui é a posição geográfica que esse jovem estava, né? A posição que esse jovem estava para adorar a Deus. E aqui eu começo a entender que o lugar em que ele estava adorando a Deus não era o lugar adequado, não era o lugar determinado para ele adorar ao Senhor. E te explico. A Bíblia diz: no primeiro dia da semana, estando nos reunidos como o fim do partir do pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Paulo agora pregando a palavra do Senhor, ministrando a palavra de Deus com toda a autoridade, com todo o poder, e haja visto que esse dia aqui que Paulo estava ministrando era um trabalho de ceia, porque a Bíblia diz que ao partir o pão, né? A partir o pão, Paulo que devia seguir viagem. A Bíblia diz que Paulo prolonga o seu discurso, né? E nesse prolongado do discurso de Paulo, pregando a palavra de Deus, ensinando, a Bíblia diz que Paulo agora ele estava exortando. Paulo agora ele exortava, né? E nesse período de exortação, que Paulo agora estava exortando, pregando num trabalho de ceia, dá o que entender, porque a Bíblia diz que no partir do pão, ele exortava a igreja. Então a Bíblia diz que ele prolongou o seu discurso. No caso, a sua mensagem foi prolongada. Aí a Bíblia diz que ele iria seguir viagem dia seguinte. Então, como que ele já sabia que ele iria seguir viagem dia seguinte? A Bíblia diz que Paulo prolonga o discurso. E ele prolongando o discurso, prolongando a mensagem, prolongando a pregação, a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que o discurso dele foi até a meia-noite. Até a meia-noite, Paulo começou a pregar e Paulo foi prolongando, foi prolongando, foi prolongando. Aí a Bíblia diz que Eutico, um jovem, estava assentado em cima da janela, ouvindo o discurso de Paulo, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Aí a Bíblia diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde todos eles estavam reunidos. E o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com esta palavra?
Paulo pregava uma certa posição, Eutico em cima da janela, ouvindo a pregação de Paulo, ouvindo o discurso. Havia lâmpadas que estavam acesas, só que essas lâmpadas aqui, se nós formos analisar, né, e observar que tipo de lâmpada era essa, eu quero crer e entender que eram os candelabros. Eu quero entender com a minha mente que eram os candelabros, porque quem conhece o sacrifício da igreja primitiva, sabe que quando o povo se reunia para adorar ao Senhor, eles acendiam os 7 candelabros de ouro, e aqueles candelabros era tipo como uma vela acesa, e aí o cheiro ia subindo, ia subindo, ia subindo, e Deus recebia o sacrifício nos altos céus. Quando Deus recebia o sacrifício, os cheiros do candelabro, a Bíblia diz que os sacrifícios cheiravam até as narinas de Deus, e Deus se agradava do cheiro do sacrifício. Então o que eu aprendo com isso? Quando Paulo pregava, o discurso foi prolongado até a meia-noite, Eutico estava assentado em cima da janela, e Eutico começou a receber o cheiro dos candelabros, o cheiro que era para Deus receber, a unção, a glória que era para Deus receber, era Eutico que estava recebendo por causa da posição que Eutico se encontrava. Aí a Bíblia diz, querido, que a Bíblia diz que ele está agora sentado em cima da janela e ele começa a adormecer. Ele começa agora a ficar com sono. Tá entendendo? Então o cheiro do candelabro foi subindo, chegou nas narinas de Eutico, Eutico adormeceu, porque a posição que ele estava não era uma posição adequada. Ele estava recebendo o que ele não deveria receber, que era a glória e a unção que saía de baixo e subia para até as narinas de Deus. Era Eutico que estava recebendo esse cheiro do candelabro. Então o que acontece? A Bíblia diz que Eutico, ele adormece. Ele adormeceu, ele ficou com sono. Ele ficou adormecido, né? E aí a Bíblia diz que Eutico, por ele adormecer, porque ele estava assentado em cima da janela, e uma coisa eu aprendo aqui, querido. Quem está sentado em cima da janela, ele está duvidando, ele está cocheando em 2 pensamentos. A metade dele está para dentro e a metade dele está para fora. Então há uma dubiedade aqui na vida de Eutico. Ele não sabia se estava do lado de dentro ou se estava do lado de fora. A metade dele estava para fora e a metade estava para dentro. Então ele não sabia ou se ele adorava a Deus, ou se ele prestava atenção com Deus, ou até mesmo se ele prestava atenção em outras coisas. Aqui nós começamos a entender que a posição de adorar a Deus não é em cima da janela, não é em cima do muro, não é cocheando em 2 pensamentos. Ou você serve a Deus ou você serve a Baal. Ou você adora a Deus de verdade ou você adora a Baal. Mas você tem que servir a um Deus só. Uma certa vez o profeta Elias, Elias, falou bem assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se é Deus, segui a Deus. Se é Baal, segui a Baal. Mas você tem que decidir a quem vocês têm que adorar. Porque nesse período, o povo de Israel adorava a Deus durante o dia, e durante a noite eles iam lá e adoravam a Baal. Então o profeta sai no meio do povo e fala: até quando cocheareis em 2 pensamentos? Aqui eu aprendo com Eutico. Eutico estava cocheando em 2 pensamentos. Queridos, Eutico é um tipo de jovem que ele não sabe se está dentro da igreja ou se ele está no mundo. Uma hora ele adora a Deus, a outra hora ele adora Satanás. Uma hora ele quer buscar a palavra de Deus, ele quer pregar. Outra hora ele quer se satisfazer com os prazeres do mundo. Então ele está com dúvida. Ele está cocheando em 2 pensamentos. Ele não sabe se adora a Deus ou se ele adora a Baal. Então você tem que decidir a quem você quer adorar. Mas você não pode viver uma vida de dúbia, uma dubiedade, um cristianismo duplo. Ou é crente ou não é. Ou adora a Deus ou não adora. Eutico aqui, ele estava em cima do muro. Ele estava agora entre 2 pensamentos. A metade dele estava para dentro de casa e a metade dele estava para o lado de fora. E aí, quando ele cai, a Bíblia diz que, pelo prolongado discurso de Paulo, Eutico, vencido pelo sono,
caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Por que nós entendemos que Eutico foi levado morto? Porque nesse dia aqui, Lucas, que era um médico amado, um dos que caminhava com Paulo, Lucas estava com eles aqui nesse dia. Lucas estava com Paulo nesse dia. Então eu quero crer que é Lucas que faz o diagnóstico e fala que Eutico está morto. Tá entendendo? E aí quando a notícia chega aos ouvidos do apóstolo Paulo, que Eutico morreu, a Bíblia diz que Paulo vai lá despertar Eutico do sono. O diagnóstico de Lucas dizia que Eutico estava morto. E aí Paulo vai até lá e a Bíblia diz que Paulo pega uma capa, capa abençoada, essa capa que estava sobre o ombro do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo pega essa capa, coloca sobre a vida de Eutico e fala: Eutico, ressuscita. E aí a Bíblia diz, queridos, que para Lucas, Eutico estava morto, mas para o profeta, mas para o homem que tinha autoridade, aquele jovem ainda tinha vida sobre ele. Tá entendendo? O que eu aprendo com isso? Por mais que para muitos você esteja morto, mas diante de um homem de Deus, diante de um pastor escolhido pelo Senhor, que ama verdadeiramente a alma, você ainda tem uma oportunidade de caminhar com Cristo. A Bíblia diz que que Paulo pega esta capa, coloca sobre Eutico, coloca sobre o corpo de Eutico, e a Bíblia diz que que Paulo clama ao Senhor, adora ao Senhor, e Eutico ressuscita. 2 milagres eu vejo acontecer nesse dia. Primeiro milagre é a ressurreição de Eutico, um jovem que caiu do terceiro andar e morreu, e agora ressuscita. E o segundo milagre, a conversão de Lucas, porque foi nesse dia que Lucas viu esse grande milagre, que Lucas se converte ao cristianismo e começa a caminhar com o apóstolo Paulo e fazer ali as suas viagens missionárias. 2 milagres acontecem diante de um homem de Deus. A ressurreição de Eutico e a conversão de Lucas. Tá entendendo? Querido, o que eu aprendo com isso? É que Paulo, ele tinha a autoridade do Senhor. Eu quero crer que nesse dia, Paulo agora com toda a autoridade começa a orar a Deus, e Eutico, que estava morto, né? Porque recebeu para ele uma adoração que não era para ele receber, por isso que foi o que aconteceu dele cair, né, do terceiro andar, porque ele foi adormecido pelo sono. E sabe o que é que eu quero te dizer também? Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão recebendo a glória que é de Deus, está recebendo para si. E aí está perdendo a glória do Senhor e está deixando de servir a Deus em espírito e em verdade. E aí agora está se sucumbindo no decorrer da caminhada. Por quê? Porque recebeu para ele algo que ele não deveria receber. Recebeu a glória para ele. Tá entendendo? E a Bíblia diz, meus queridos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Uma certa vez o rei Nabucodonosor se gloriou. Chegou diante do seu palácio, a Bíblia diz que as suas vestes resplandeciam. E ele falou diante do seu palácio que não teria um Deus como ele. Se exaltou, se orgulhou. E a Bíblia diz que quando ele se exalta, quando ele se orgulha, a Bíblia diz que ele é comido de bicho. Ele foi comido de bicho porque ele não deu glória a Deus. Nabucodonosor, por se exaltar, por Nabucodonosor se exaltar, por não dar glória a Deus, ele ficou 7 anos comendo capim. Tá entendendo? 7 anos comendo capim. Quando ele se humilha, aí ele sai do pasto e vai para o trono novamente. A glória que é de Deus pertence somente para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem muitos homens e mulheres de Deus nesses últimos dias que estão caindo, estão desanimando, porque não quer dar a glória para Deus, porque é Deus que precisa ser adorado e não o homem. Tá entendendo? A glória é de Deus e Deus não divide a sua glória para ninguém. Eutico se gloriou, recebeu a adoração que não era para receber, caiu do terceiro andar e morreu. Mas por causa de ter um homem de Deus ali naquela cidade de Troades, com autoridade, Eutico ressuscitou e 2 milagres sobrenaturais aconteceram nesse dia.
a ressurreição de Eutico e a conversão de Lucas. Lucas se converte ao cristianismo nesse dia aqui, meus amados. Que você possa meditar nesta palavra maravilhosa. Você que vai assistir esse vídeo, comenta, compartilhe com seus colegas. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções, para que você venha ser mais abençoado em nome de Jesus. Querido, que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo